Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa atividade. O título da nossa atividade é O que acontece na mente quando criamos um propósito de bem? Imagino que a maioria dos que tenham vindo para cá vieram por conta de algum convite de algum amigo e ou, se interessaram pelo tema, né? E é muito bom contar com a participação de todos vocês. A gente já está vendo algumas carinhas conhecidas aqui que já participaram de atividades anteriores e algumas carinhas novas. A gente fica bem feliz com a participação de todos. E, bom, já dando um pouco do spoiler da atividade, né, a gente vai tratar sobre a mente e sobre propósitos de bem. E a gente já queria trazer algumas perguntas para reflexão. Por que esse tema da mente gera tanta curiosidade, né? O que acontece dentro da mente quando a gente pensa? Qual que é a relação que tem entre entender o funcionamento da mente e entender o objetivo da vida? O que é um propósito e do que ele é formado? E um propósito tem vida? Bom, vai ser um prazer dirigir essa atividade junto com meu amigo Rafael Alves. E me apresentando, eu sou Vinícius Chacon, sou estudante e docente de logosofia há 3 anos, e para mim a logosofia é a ciência da vida. Ela tem me permitido descobrir sobre o meu propósito de vida, sobre como ser mais feliz, sobre o meu sistema psicológico e sobre o meu papel na sociedade. E aí, Rafa, quer se apresentar? Boa tarde a todos, eu me chamo Rafael, assim como o Chacon também sou estudante de logosofia e é uma grande alegria estar aqui com vocês para essa atividade. Queria só lembrar antes que essa oficina, essa atividade, ela é uma realização da Fundação Logosófica, que tem promovido nesse período, além dessa, uma série de outras atividades que vale muito a pena conhecer, para conhecer um pouquinho mais sobre a logosofia. Como nós vamos trazer aqui muitos recursos do que a gente tem experimentado sobre essa ciência. Bom, a gente vai fazer aqui uma oficina bem prática, explorando como criar um propósito enquanto a gente busca observar e controlar a própria mente, com alguns exercícios bem simples que a gente preparou, vão ser bem simples mesmo. E para isso, como a gente mandou no convite, na instrução, a gente vai precisar de uma caneta e de um papel, a gente sugere que já deixem separado, ou se estiverem no computador, podem usar um bloco de notas, como for o mais simples, tá? E eu queria sugerir também que todos aqui que puderem, que a gente abra as câmeras, né, para a gente, nesse ambiente virtual que a gente está, se sentir um pouco mais próximo e poder desfrutar ainda mais da atividade, tá bom? A atividade, ela vai levar até 1h30, tá? Então, a gente deve ir até umas 18 horas. Bom, acho que a gente pode começar já, Chacon. Tá bom, vamos lá então. Para mim, esse tema da mente, né, é um dos temas mais interessantes, assim, que eu mais gosto de estudar. Não foi à toa até que escolhi esse tema para poder dirigir a atividade. E é bem interessante como que a nossa vida como um todo está conectado com a mente. Por exemplo, o que nos leva algumas vezes a agir por impulso, brigar com algum amigo? Por que a gente se distrai quando a gente está estudando ou trabalhando? Do que são feitos os propósitos, as recordações, as ideias, os pensamentos? E por que com frequência, não sei se isso acontece com vocês também, né, acontece comigo, a gente se pega imaginando várias histórias, conversas, situações, quase que no automático, assim, quando a gente está distraído. Eu entendo que a mente tem uma influência muito forte, então, na nossa vida. E a logosofia não poderia ser uma ciência da vida se ela não tratasse sobre a mente. Então, desde que eu comecei os meus estudos, eu pude descobrir muita coisa sobre esse tema, né? E, por exemplo, no ano passado, eu passei por algumas situações que me fizeram sentir bem mal, bem triste durante um período, né? Só que, por pior que fosse a situação, também foi um momento muito curioso, porque nessa mesma época eu tinha acabado de estudar como que funcionavam as emoções. Então, ao longo dessa situação, por pior que fosse, né, eu conseguia perceber quando estava mais para baixo, mais triste, mais feliz, quando estava oscilando o ânimo, quando estava para um lado só, quando estava para o outro. E não só perceber, como algumas vezes eu conseguia mudar a chave, assim. Da tristeza eu conseguia passar para a felicidade através de alguns movimentos mentais, assim. E, bom, mas além das emoções, também acontece, várias outras coisas também acontecem dentro da nossa mente.
Por exemplo, a gente vai tratar de alguns mecanismos durante a atividade, como de recordar, como de imaginar, como de observar, como de julgar. E especificamente sobre o de julgar, né, é interessante porque é muito fácil a gente perceber quando esse mecanismo de julgar está atuando. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa que a gente não gosta muito, que a gente acha errado, vem quase que como um ímpeto a gente julgar essa pessoa, né? De forma praticamente automática, assim, né? Mas, muito provavelmente, esse mecanismo de julgar não foi colocado na nossa mente somente para a gente ficar criticando as pessoas, né? Esse automatismo não permite com que a gente utilize não só esse mecanismo, mas todos os demais da melhor forma possível. Por exemplo, no ano passado, lá no meu trabalho, né, foi uma pessoa explicar para ensinar um pouco sobre respiração, né? Ele foi fazer um workshop lá com a gente antes de uma atividade nossa. Ele foi falar sobre respiração. E aí foi interessante que ele foi explicando quais são todas as técnicas de respirar e tal. E aí ele também explicou o quanto que a gente deixa de aproveitar todo o potencial do pulmão, nossa, por a gente respirar no automático, por a gente não respirar de forma consciente. E a gente acaba não aproveitando o pulmão com a máxima eficiência. E é exatamente assim que funciona com a mente. Quando a gente não utiliza os mecanismos de forma consciente, a nossa mente sempre fica meio limitada, né? E, por fim, além dessas emoções e dos mecanismos, né, tem também os pensamentos que passam pela nossa mente. Por exemplo, uma realidade que eu vivo, e também só eu devo viver essa realidade, né, quando eu sento para poder estudar ou para trabalhar, por exemplo, me vem logo uma vontade de beber água, de responder alguma mensagem, de resolver alguma questão, de olhar um e-mail, olhar uma notícia, enfim, qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o trabalho que eu queria fazer. E por que mesmo tendo vontade ali de estudar, ou querendo estudar, ou trabalhar, me vem essas outras vontades para me atrapalhar? O que acontece? De onde que elas surgem, né? Esses são alguns exemplos muito simples de como que os pensamentos acabam influenciando a nossa vida como um todo, né? E qual que é a real influência, então, que os pensamentos têm na nossa vida, na nossa vontade, na nossa mente? Qual que é a importância que tem da gente conhecê-los para a gente ter uma vida melhor? Bom, vocês vão concordar comigo que existem algumas coisas na vida que, quando a gente conhece, descobre, compreende de fato, mudam completamente a nossa forma de enxergar o mundo e até a própria vida, né? E isso que o Chacon estava falando agora há pouco, né, os pensamentos, para mim, são um grande exemplo disso. Quando a gente compreende a real influência dos pensamentos na nossa vida, isso muda tudo, isso tem uma importância decisiva no nosso futuro, né? Porque se eu compreendo que um pensamento ele pode agir de forma independente da minha vontade, ali na minha mente, de onde partem todas as decisões do meu dia a dia, é lógico que eu vou precisar ter atenção com essa mente o tempo inteiro. Eu preciso estar observando o que está acontecendo ali se eu quero ter um controle do que eu quero realizar na minha vida, né? Assim como o Chacon falou, muitas vezes a gente senta para estudar e quando vê, vai beber uma água, nem se dá conta desse movimento, né? Então a gente precisa realmente ter uma atenção o tempo inteiro com isso. Agora, é lógico pensar que se existem esses pensamentos que podem agir de forma independente da nossa vontade, existem aqueles que dependem totalmente da nossa vontade? Um grande exemplo para mim são os próprios propósitos, tema dessa atividade, né? Porque se a gente parar para pensar, qualquer objetivo, um propósito que a gente crie na nossa vida, é nada mais do que um pensamento que a gente coloca ali na nossa mente e a gente quer que ele ganhe vida, que ele se realize, que ele se materialize, não é? Mas isso não acontece assim de uma hora para outra só porque a gente quer, né? Se eu quero aprender a desenhar, tocar um violão, o que seja, exige um esforço, qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, não é? Então, é claro que eu preciso ter uma atenção com esse propósito também no meu dia a dia. Agora, um ponto muito importante é que, se eu não estou preparado para realizar esse esforço, seja o esforço que for na vida, diante dele fica muito fácil desistir, não é? Então, a gente pode fazer duas perguntas. Seria possível a gente se preparar para ter um manejo maior da mente, desses pensamentos? Isso favoreceria, por exemplo, a gente conseguir realizar os nossos propósitos? Bom,
A gente espera que os exercícios que a gente vai trazer aqui agora favoreçam essas reflexões e que a gente consiga responder essas perguntas. Agora eu acho que a gente pode já partir para a parte prática. Certo, Chacon? Perfeito. Vamos lá. Então, só recordando o título da nossa atividade, para quem chegou por agora, né? O que acontece na mente quando criamos um propósito de bem? A nossa atividade vai ter, então, dois grandes objetivos. O primeiro deles, a gente criar um propósito de bem, e o segundo, a gente perceber o que acontece na nossa mente durante essa criação. E esse propósito de bem vai ser um propósito para que individual, né, para que cada um tenha um próprio ano mais feliz, né, consiga transformar o próprio ano em um ano mais feliz. E trazendo também um outro lembrete, né, é importante que todo mundo, para poder participar, né, tenha ali uma caneta e um papel, ou use um bloco de notas dentro do computador, e, se possível, tenha a câmera ligada para que a gente possa ver todo mundo, tá bom, durante a participação. E vamos lá, então. E se alguém tiver dúvida, pode pegar aqui pelo chat do Zoom, né, e mandar uma mensagem ali para o Lucas, que ele vai estar ajudando a gente respondendo as dúvidas. Então, o Lucas deu um tchauzinho ali para a gente. Bom, vamos lá, então. Vamos iniciar, então, essa criação. A gente vai fazer 5 exercícios, no qual, com a mente, né, no qual, ao final de cada um, a gente vai propor algumas perguntas sobre a experiência. E a gente sugere, então, que vocês tentem, durante essa realização, observar o que vocês sentem e o que vocês pensam nesse processo. Bom, então o primeiro exercício vai ser o exercício da recordação. Esse mecanismo de recordar, né, é um dos mecanismos que eu diria que são um dos mecanismos mais utilizados assim, na nossa mente, né, que a gente utiliza mais frequência no dia a dia. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo ela aqui? Beleza. Bom, então a gente vai ter 2 minutos para recordar quais foram os melhores momentos dos últimos 12 meses. Tá bom? A gente sugere que vocês tentem listar ali uns 10 ou 12 momentos, mas fique à vontade ali para listar os momentos que vocês conseguirem recordar nesse período. E vocês podem escrever dessa forma aqui, ó, de forma bem simples, em tópicos mesmo, né? Porque não vai dar para escrever um parágrafo sobre cada momento, que senão não vai dar tempo. E vocês também não precisam mostrar para a gente, entregar para a gente depois, tá? Então vocês podem ficar tranquilos. Tá bom? Então a gente vai ter 2 minutos para poder fazer isso. E vamos começar, Valendo. então. Valendo. Valendo. Bom, pessoal, completamos 2 minutos. Vamos seguir aqui?
Bom, nós vamos agora fazer um exercício de intercâmbio, né? O intercâmbio é uma modalidade que a gente utiliza aqui nos estudos da Fundação Logosófica, que é nada mais do que cada um buscar trazer aquilo que compreendeu. Uma forma prática de entender isso é a gente imaginar que todos nós estamos aqui numa roda de conversa, né? E a gente tem diante, no centro, um vaso, e cada um vai falar daquilo que consegue ver do vaso, né? Daquela face. E o outro, quando eu levo o que eu compreendo, o outro vai poder compreender também aquilo, e todos fazendo isso, cada um vai somando suas compreensões, e o objetivo é que nesse intercâmbio todos nós saímos daqui com uma compreensão mais ampla, tá? Então, nesse intercâmbio, nós vamos trazer aqui algumas perguntas sobre como foi a experiência desse exercício, e a gente sugere que se fale de como foi a experiência em si, o que vocês observaram, tá bom? É importante lembrar que a gente tem um tempo restrito aqui, somos bastante pessoas, então vamos buscar exercitar a síntese naquilo que a gente quiser expor. Mas também não fiquem tão preocupados. Qualquer coisa, se passarem um pouquinho do tempo, a gente vai aqui regulando e lembrando, pedindo para encerrar, tá bom? Então, a gente queria trazer como perguntas para esse intercâmbio. Um ponto importante, desculpa. A gente tem aqui no Zoom um ícone, né, de participants. Então, aquele que quiser se manifestar, basta clicar aqui e aí vai ter, aqui para mim aparece nos 3 pontinhos, raise hands, tá? Qualquer coisa, se vocês não estiverem encontrando, pode também pedir ajuda que o Lucas vai explicando, tá? E aí é só pedir a palavra que a gente vai dando a palavra para quem quiser se manifestar, tá bom? Então, Chacon, pode passar as perguntas aí? As perguntas são bem simples. Eu falei que o exercício era simples mesmo, tá? Como foi essa experiência de recordar? Vocês conseguiram perceber o que ocorria na mente? Que movimento ocorria enquanto recordavam? Perceberam um certo esforço para se recordar desses momentos felizes? Tem mais algumas perguntas mais. É comum a gente parar para fazer um exercício como esse? Se recordar de quais foram os momentos mais felizes que a gente viveu durante um período de um ano, enfim. Como a gente poderia usar a recordação de uma forma mais positiva da vida? E essa pergunta, para mim, é a mais intrigante. Por que é tão difícil a gente conseguir recordar de momentos felizes assim? Para mim, de certa forma, foi um pouco em alguns momentos. Bom, as inscrições já estão abertas. Quem quiser se manifestar, pode levantar a mãozinha aí no Zoom, tá bom? Eu vou dar a palavra aqui para a Bianca. Só avisando aqui, eu vou mandar as perguntas aqui no chat para vocês terem acesso, tá bom? Tá bom. Pode falar, Bianca. Oi, gente, muito prazer. Bom, foi muito interessante porque eu participei até do ensaio da atividade e da primeira vez foi tão mais fácil e agora foi muito difícil. Não sei nem no 6, porque eu percebi tanto o esforço que eu fiz para recordar e, assim, um exercício que eu faço muito no meu dia. Vocês estão me escutando? Um esforço, uma atividade que eu faço, né, toda vez quando eu vou dormir, é recordar do que eu fiz no meu dia, é recordar de todos os pensamentos que eu cultivei, né, que passaram pela minha mente, até para perceber se eu cometi um deslize, né, e também é um exercício muito difícil, né, porque se manter consciente não é tão fácil assim como parece, né, e assim, quando eu fui listar, para mim, os momentos que foram mais felizes foi ao lado de pessoas que estiveram comigo ali, né? Prestigiando o momento. Claro, eu passei por alguns momentos sozinha que foram também bons, mas acho que a maioria que eu percebi foram com pessoas, né? Pessoas queridas, né? É isso. Obrigada. Obrigado, Bianca. Um ponto interessante que eu fiquei refletindo de fato, a gente acaba... é inevitável, né, que as pessoas mais queridas estejam nessas lembranças, né? Agora,
um ponto que eu fiquei refletindo sobre a recordação é que, como o Chacon falou, de fato, no nosso dia a dia, parece que é um dos movimentos que a gente mais faz, né? A gente está o tempo inteiro lembrando do que a gente tem que fazer, preocupações e mais preocupações. Agora, quando a gente para fazer um exercício desse, esse dia a dia aparece nesses momentos mais felizes? Por que a gente lembra de momentos especiais assim e desse dia a dia do corre-corre a gente não lembra, né? O que diferencia isso? Eu tenho compreendido que é o estado de consciência que a gente está que permite a gente registrar coisas assim que passaram tem muito tempo e que são especiais por alguma razão que a gente precisa entender, né? Bom, eu vou passar a palavra para mais uma pessoa, a Camila Couto, e se der mais um tempinho, a gente escuta mais um e depois já segue para outro exercício, tá bom? Por conta da dinâmica. Pode falar, Camila. Boa tarde a todos. Curiosamente, hoje eu acabei fazendo esse exercício de recordação, só que de forma diferente. Hoje é aniversário de uma amiga minha de infância. E a gente sempre brincou que ela era 8 dias mais velha do que eu. E quando eu comecei a escrever uma mensagem de aniversário para ela, eu comecei a recordar dos momentos em que a gente vivia na infância e que eram tão simples, né? Conversar no muro, ir até a padaria. E isso me promoveu uma emoção tão grande, porque eu fiquei pensando, né? Nossa, se aquela menina que ia comprar pão na padaria com a amiga soubesse tantas coisas, as tantas experiências que ela ia viver, né? E tantas alegrias que ela ia poder colecionar ao longo da vida, não sei, assim, como que seria, né? Se a gente tivesse essa verdadeira dimensão do quanto a gente pode viver no futuro, né? E isso já fez com que hoje a minha faculdade de recordar, estivesse mais propensa a recordar momentos felizes, né? E nesse exercício foi proposto recordar os últimos 12 meses, né? Aí já dá aquela, não, que mês eu tô, onde eu estava ano passado, o que aconteceu? Aí tu começa a se ambientar. Aí parece que em alguns momentos tem um vácuo, assim, né? Em alguns meses parece que não aconteceu nada. E parece que a gente busca grandes eventos, né? Uma viagem, ou um casamento, ou uma formatura, alguma coisa assim que encerre um ciclo, ou inicie um ciclo, né? E aí, conforme o intercâmbio foi acontecendo, eu fui lembrando de coisas simples, né? Do tipo, momentos de alegria que eu passei no trabalho, por exemplo, com as amigas, um simples café na cantina ou na sala. E, na verdade, não tenho bem localizado qual dia aconteceu. São experiências, né? Momentos felizes, né? E eu acho que justamente essa pergunta, né? É comum recordar esses momentos felizes? Penso que não, que muitas vezes a gente não recorda esses momentos felizes, né? E se a gente não recorda, a gente não consegue uni-los, né? Dentro de nós e ampliar essa felicidade que a gente pode sentir, né? Então, não deixar só para esses grandes momentos, né? Mas sim tentar unir esse fio da própria vida a todo momento. Muito bom. Eu fiquei pensando justamente sobre não ser comum a gente parar para fazer esses exercícios, né? E eu tenho visto que parar para pensar desses momentos felizes me levam a dar atenção para o que realmente importa. Simples assim, né? A gente, de fato, muitas vezes acaba na correria, como eu falei no exemplo, deixando o que importa para depois. Olha, a gente tem duas mãozinhas levantadas aqui, mas eu queria ver mais mãozinhas levantadas, porque lembrem da imagem que eu trouxe do vaso, né? Quando cada um vai colocando aquilo que compreendeu, favorece que todos os demais compreendam. Então, a gente queria estimular que falassem do que experimentaram, não tem nenhum certo ou errado na resposta. A gente está realmente querendo chegar a uma compreensão mais ampla do que a gente está experimentando, tá bom? Eu vou
Por conta do tempo, eu vou seguir aqui para o próximo exercício, mas eu vi que o estímulo já deu efeito, o Rodrigo levantou a mão, ele já fica inscrito para a próxima pergunta, tá bom? Pode falar desse exercício de agora, não precisa ser do próximo, não. Tudo bem? Chacon, você pode exibir aí para a gente ir para o próximo exercício? Posso sim. Só queria também comentar que o que a Camila trouxe, assim, de recordar, né? Como que às vezes a gente pode estar num momento mais triste, assim, um momento que não está tão feliz. Se a gente faz esse movimento de recordar alguma situação feliz, parece que já muda esse estado interno, né? Então, como é que pode ser um recurso muito poderoso para a gente poder utilizar em certos momentos? Deixa eu projetar aqui. Eu vi aqui que a Maria também levantou a mão, certo? Então, depois do Rodrigo, a gente já passa para a Maria. E aí, só lembrar que também, acho que a Maria não viu a instrução, quem quiser pode levantar a mãozinha aqui pelo ícone Participants e Raise Hands, tá bom? Mas qualquer coisa a gente tá de olho aqui e vai também relembrar. Bom, agora vamos para o próximo exercício. A gente vai fazer 2 movimentos com 2 mecanismos, 2 faculdades diferentes. Vamos pegar esses momentos que a gente recordou e listou aí, e vamos buscar, trazendo essa imagem, né, viva para a mente da recordação, buscar observar o que a gente sentiu do ponto de vista interno, que pensamentos a gente experimentou naquele momento, que emoções, enfim, o que tocou e o que marcou. De alguma forma, eu penso que isso vai mostrar quão vivas estão essas recordações na nossa vida. Depois disso, a gente vai também, para cada uma delas, buscar entender, então, por que a gente sentiu, né, essas coisas nesse momento, por que eles foram importantes, por que foram especiais. Tentar realmente explicar para a gente mesmo o porquê disso. São muitos momentos, né? No primeiro exercício a gente sugeriu até 12, então tentem fazer para o máximo que vocês conseguirem, porque novamente a gente só vai ter 2 minutos por conta da dinâmica da atividade, tá? Aqui tem alguns exemplos, né? Bom, para alguns momentos, a viagem para o casamento do meu irmão, eu senti tal coisa, foi especial por isso, enfim, vamos buscar dessa forma. Tem o último aqui que está mais claro, ó, venci a timidez e fiz uma palestra. Eu senti que tinha superado uma dificuldade. E isso foi especial para mim porque aquela dificuldade sempre me limitou, tá? Então, eu vou disparar aqui, já podem ir pensando. Então, a gente tem 2 minutos para esse exercício, tá bom? Valendo. Acabou o tempo. Vamos lá? Chacon, você segue daí, certo? Vamos lá, beleza. Bom, então a gente teve ali o uso predominante assim de 2 desses recursos da mente, né?
de entender e de observar. E eu queria trazer para esse intercâmbio, e quem já tinha levantado a mão pode trazer também as compreensões da etapa anterior sem problema nenhum. Vocês conseguiram perceber a diferença entre os movimentos que a gente fez agora, de entender e observar, de recordar de antes? E como é que foi descrever esses momentos? O que sentir em cada momento, né? Como é que foi esse processo de escrever isso? E agora, de forma até mais ampla, qual que é a importância de entender o que nos traz felicidade? A felicidade sentida nesses momentos, né, será recordados? Será que é uma felicidade passageira ou não? E por que alguns momentos marcam muito mais do que os outros? Bom, eu vou enviar no chat as perguntas e vou abrir o intercâmbio aqui. E para começar, pode começar o Rodrigo. Olá a todos. Legal que eu estava pensando numa coisa, aí já veio outra coisa, aí já embolou tudo, né? E aí, mas eu acho que eu vou tentar ficar com a outra, a primeira. Assim, não sei quantos aqui já tinham feito essa experiência, acho que vários fizeram, mas acho que eu nunca tinha feito, pelo menos. Não me lembro de ter feito nada parecido. Bem legal, assim, a experiência difícil pra caramba, porque vocês também deram só 2 minutos, o que é muito pouco, né? E aí vocês não só deram 2 minutos, mas ficavam botando uma pressão de 30 segundos, está acabando, para dificultar ainda mais a nossa vida. Mas eu consegui listar ainda 7 pontos, e achei curioso também do que a Bianca falou, que todos eles eu estava com alguém, eu não estava sozinho, né? Eu estava sempre compartilhando com outra pessoa esse momento. E, curiosamente, alguns dos momentos foram de realização mais profissional do que só de momentos de alegria, assim, de amigos de festa, ou de momentos de reunião comum. Eu achei, assim, curioso, por estar no momento, acho que o momento da minha vida é um pouco mais profissional também, e achei interessante, agora vendo, tendo que descrever, né, assim, pô, mas parece um pouco mais até profissional do que só pessoal. Mas achei interessante a dinâmica de poder, não, peraí, parar para pensar aqui nos últimos 12 meses, né? Nos últimos 12 meses, ainda mais que 5, sei lá, quantos meses já se passaram aí de quarentena. Então, até reduz um pouco, né? Ainda fica mais curto esse período. Mas achei interessante a dinâmica aí. Feliz por ter feito com vocês aí. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. E é interessante que realmente parte desse período que a gente tem que recordar é na própria quarentena, né, que a gente está. Então não é recordar do ano passado todo, é recordar desse período desse ano também. E deixa eu trazer também agora aqui, a Cláudia tinha levantado a mão. Ah, não, a gente tinha... Quem tinha levantado a mão antes? É a Maria. Maria? Oi, boa tarde. Boa tarde. Vocês me desculpem, eu levantei a mão por aqui, porque sou uma analfabeta digital, ainda não estou muito familiarizada com... Todo mundo está se adaptando tá? aqui. Aí foi por isso, tá bom? Que eu fiz assim. Assim como o Rodrigo, eu só consegui me recordar de 7 pontos. E foi uma ânsia muito grande, né? A primeira coisa que me veio, antes de pensar nos momentos felizes, foi: eu não consigo lembrar, eu não consigo lembrar, eu não consigo lembrar. Né? O que eu fiz nos últimos 12 meses? Então, eu cheguei à conclusão que até para lembrar daquilo que é bom, a gente precisa ter uma tranquilidade, a gente precisa ter uma calma, a gente precisa ter um estímulo para isso, que como o Rodrigo bem lembrou, né? Vocês ficaram, falta 1 minuto, falta 30 segundos. Mas, assim, me vieram coisas rápidas à mente, até porque já faz parte do meu dia a dia. Todos os dias eu tenho um caderno onde eu costumo fazer anotações sobre as coisas boas que me aconteceram. Então, essa minha prática diária me auxiliou um pouco. E então isso, depois de ter feito o primeiro exercício, que foi um pouco mais complicado devido a essa questão da concentração, que eu acho que está me faltando um pouco para poder recordar, o segundo já foi mais fácil, né?
identificar as emoções que acompanham aqueles momentos vividos, para mim foram mais fáceis. E aí eu escolhi para falar sobre um, que foi a segunda coisa que eu me lembrei, que eu tenho um filho, meu filho tem 11 anos, ele fez 11 anos em fevereiro, e em fevereiro eu levei a ele e a mais 2 amigos no parque aquático. E ter possibilitado essa felicidade àquelas crianças me fez um bem enorme. Então foi uma das primeiras coisas que eu lembrei. E eu achei muito legal vocês trazerem essa questão de, além de nós pensarmos no que faz o bem, né, nos momentos felizes, o sentimento mesmo, né, no entorno dessa felicidade. Achei muito bacana, gostei muito. Foi muito bom fazer esse exercício. Obrigado, Maria. E é interessante que esse momento que você relatou agora, né, a gente sempre tem a opção, né, de viver ele prestando mais atenção naquele momento ou viver ele simplesmente como se fosse mais um, né? Uhum. Eu sempre tenho medo de estar numa viagem, sei lá, fazer uma viagem, por exemplo, e quando eu perceber a viagem como se tivesse passado voando, assim, sem que a gente tivesse aproveitado de fato. Acontece muito, né? Então, e aí, essa questão, tipo, eu sempre tento fazer, né, tipo, eu tenho, por exemplo, tive uma viagem que eu fiz no início desse ano, que, o que eu fiz nela, né? Eu estava me preparando para, durante a viagem, aproveitar ao máximo ela, né? E aí, durante os momentos mais felizes, assim, dela, eu tentei perceber, assim, o que eu tinha feito para poder estar vivendo aquele momento feliz, assim. Como é que eu estava esperando aquilo ali? Como é que estavam minhas expectativas para aquele momento, né? E esses momentos felizes, assim, o que eles me geravam de... qual que seria o significado deles para o meu futuro? O que eu poderia viver lá na frente por conta de estar vivendo aqueles momentos felizes, né? E por conta disso, de conseguir prestar mais atenção durante esse momento de felicidade, assim, né, eu pude aproveitar muito mais, né? E tenho certeza que ele ficou muito mais, na minha recordação agora, ficou muito mais guardado para mim, e eu pude sentir muito mais felicidade do que se eu tivesse deixado passar como se fosse só mais um momento, né? Eu vou dar sequência aqui na atividade. Eu estou vendo aqui, tem algumas mãozinhas já levantadas, mas só para a gente poder seguir. E quem já está inscrito pode continuar inscrito, tá bom? Deixa eu trazer aqui. Depois, então, da gente fazer esse exercício de entender e de observar, a gente vai ter o exercício de julgar. Tá? Eu tinha falado lá atrás a questão de julgar, né? E vamos fazer o seguinte, então. A gente recordou o que mais traz felicidade pra gente, né? Os melhores momentos. A gente já tentou explicar aqueles momentos e agora a gente vai julgar qual deles que é o melhor momento. A gente vai ter que escolher um só. E a gente vai tentar escolher um só. Qual deles que traz esse, digamos assim, o maior gerador de felicidade pra gente? Porque, de acordo com esse gerador de felicidade, a gente vai criar nosso propósito baseado nesse gerador de felicidade. Então, por exemplo, se eu escolher esse último aqui, eu vou escolher e falar assim, eu escolhi esse aqui por quê? E aí, a partir disso, a gente vai criar nosso propósito baseado em outros momentos que possam gerar esse tipo de felicidade para a gente também. Tá claro? Então, a gente vai ter mais 2 minutos aqui. Valendo.
Bom, pessoal, já deu 2 minutos. Passa rapidinho, né? Bom, vamos seguir agora com o nosso intercâmbio. Como o Chacon falou, a gente já tem 2 inscritos, né? A Cláudia e depois a Érica. Então, deixa eu só trazer aqui as perguntas para esse intercâmbio, tá bom? Pode passar aí, Chacon? Como eu prometi, os exercícios são bem simples. Como foi esse processo, né, de selecionar um único desses momentos que a gente conseguiu reunir da recordação? Como foi fazer, né, julgar um único melhor momento? O que que ajudou? O que que vocês observaram que ajudou nessa seleção? Tem mais 2 perguntas aí. É fácil fazer esse exercício também? Quando, por exemplo, quando a gente pensa em grandes decisões da nossa vida, como escolher a carreira que vai seguir, é fácil a gente julgar qual caminho seguir? Bom, vamos abrir o nosso intercâmbio, primeiro com a Cláudia. Então, eu gostei muito desse exercício, de todos eles, e eu penso que o que me ajudou a julgar e escolher qual das minhas recordações eu julgo que foi mais importante, assim, todas são importantes, mas eu destaquei uma que foi até recente, mas que me deixou extremamente feliz. E eu percebi que essa alegria que eu senti, ela veio do meu interno. E só de recordar este momento, sempre que eu recordo, eu fico muito emocionada. Então, eu vou, assim, dizer rapidamente, e até porque também eu penso que essa experiência que eu vivi, que me trouxe essa grande alegria, eu penso que ela vai ser eterna na minha vida. Por quê? Porque é algo que eu não esperava, foi uma surpresa de alguém que eu também nem imaginava e que fez toda a diferença na minha vida, né? Eu vou relatar de forma bem sintética. Eu tive um momento de desentendimento com uma pessoa que eu conhecia aparentemente. A gente não tinha uma relação assim mais próxima. Porém, foi num momento de uma reunião, de uma decisão importante, em que eu não consenti com a posição dessa pessoa. Então, ela foi extremamente agressiva comigo, né? E eu não controlando os meus impulsos, ao final, quis manifestar para ela que achei que fui muito atacada de uma forma injusta, porque eu estava expondo apenas a minha opinião, né? Da forma com que eu achava que era certo. Então, eu penso que eu falhei porque eu fui impulsiva, e ela da mesma forma. Então, assim, o que aconteceu? A gente passou um bom tempo indiferentes, mas aquilo me trouxe para mim muito mal-estar, e eu percebi que era recíproco. Até que um dia, agora, recentemente, abro a porta da minha casa, do meu apartamento, no Dia das Mães. Meus filhos não estavam, eu passei o Dia das Mães sem os meus filhos pela primeira vez, mas quando abro a porta, recebo um vaso de flores no chão. Aí fui ver, falei, como assim? Será que é aqui mesmo? Será que são meus filhos? E eu fui ler o bilhete, né? Era dessa pessoa escrevendo assim coisas bonitinhas, assim, tipo me desejando um feliz Dia das Mães, né? Que gostaria, né, de ser minha amiga e tudo mais. Olha, foi uma coisa tão bonita e tão sincera e tão espontânea. Aquilo me fez muito, muito feliz, né? Então, a primeira reação foi ligar, né, para essa pessoa e agradecer. Então, eu fiz de uma forma também sincera, e eu penso que ela também ficou feliz, e hoje, atualmente, nós nos cumprimentamos com respeito, com carinho, e nos tornamos amigos, né? Então, eu gostaria de relatar isso, porque eu penso que isso vai ficar para a minha vida. Eu enxerguei aqui uma retratação, eu enxerguei um gesto conciliador,
e enxerguei aquela alegria que vem para ficar, né? Eu li no Base para a Sua Conduta, que é da Logosofia, falando assim, essa frase é muito forte na minha vida. Felicidade é algo que a vida nos outorga em pequenas porções de bem. Eu penso que eu vivi exatamente essa situação. Obrigada. Obrigado, Cláudia. É um excelente exemplo, né, de como a gente, mesmo diante das dificuldades internas que nos levam a viver momentos assim, que a gente pode superar e promover mudanças, né, por nossa própria vontade. Muito obrigado por compartilhar. Eu vou passar aqui agora para a Marina, e aí a gente segue para o próximo exercício. A gente tem mais 3 mãozinhas levantadas. É engraçado que fui fazer essa dinâmica e eu pensei, 12 meses atrás, eu pensei, tá em julho. Falei, bom, julho, eu fui num evento chamado um Encontro de Física no ITA, no qual a gente dormia lá e passava o evento inteiro assistindo palestras de física. Então eu lembro que foi um evento muito bom. Só que daí eu pensei que já foi no início do mês, então não sei se conta como um ano passado. Daí eu fiquei, pega. Daí eu pensei que o momento que eu passei de grande alegria, né, esse ano, foi o evento que eu acabei de apresentar meus trabalhos, que foi no congresso essa semana que passou. Foi sexta-feira, exatamente. E daí eu estava pensando, eu fui na parte que vocês pediram para a gente colocar o que a gente sentiu, eu comecei a colocar o que eu senti quando eu fui ver uma amiga minha, eu senti alegria, tranquilidade. Quando eu fui colocar desse congresso, eu comecei a colocar tensão, adrenalina, ansiedade. Eu fiquei, calma aí, mas eu não senti alegria, felicidade, essas coisas. Eu comecei, não, eu senti. Só que eu tava ansiosa, eu tava tensa, eu tava com outras emoções ao mesmo tempo. Daí, eu acho que isso intensificou um momento de felicidade e de satisfação também, porque eu fui muito elogiada pelos meus trabalhos, né? E isso dá muita satisfação quando é elogiado um trabalho que você está se dedicando há muito tempo, somente numa época de pandemia. Você não consegue mostrar os seus trabalhos, não consegue conversar com os outros sobre. Então, no fundo, o que eu destaquei, né, que pela última pergunta, seria esse evento do EFITA, que foi muito legal para mim, porque poder conversar de física com pessoas que gostam também da área, que são apaixonadas pela área, ou no congresso, no qual você pode expor como eu gosto, né, da área de física, expor seus trabalhos, que você está tanto tempo fazendo, e receber essa motivação dos outros, né, é muito satisfatório. Então, eu no final, as coisas que eu iria destacar, no fundo, seria a motivação. Então, é isso que eu queria trazer, que às vezes nem sempre a gente coloca como um momento feliz, é aquele momento que a gente fala, destaca a felicidade, mas sim o momento que você está se preparando, está com ansiedade, eu nem dormi direito nessa semana, então é algo que eu queria trazer. É mais complexo que só alegria e tranquilidade. Muito obrigado, Marina. Bom, eu queria novamente estimular que aproveitem para se inscrever, porque a gente só vai ter agora mais 2 exercícios, então as oportunidades vão se encerrando. Chacon, você pode passar o slide para a gente? A gente vai avançar por conta do tempo, para a gente conseguir cumprir os exercícios, tá bom? Só quer falar, por Chacon? coincidência, né? Aqui o que a gente escolheu aqui no exemplo, né? Talvez tenha alguma coisa a ver com a manifestação da Marina, né? Por que traz felicidade quando a gente consegue superar alguma coisa assim, né? Pode continuar, Rafa. Certo. Bom, agora nós vamos fazer 2 movimentos com uma mesma faculdade, a de imaginar, tá? Então, a gente vai ter 1 minuto e meio, mas depois a gente vai ter mais 1 minuto e meio para esse segundo movimento. Primeiro, esse momento que a gente escolheu, que a gente julgou, para seguir daqui em diante, a gente vai gerar uma série de ideias. Vamos imaginar ideias de como a gente poderia viver mais momentos assim. Simples dessa forma, tá? Então, passa mais uma aí, Chacon.
Então, aqui está basicamente uma lista de como a gente pode viver mais momentos assim de superar uma dificuldade, né? O nosso exemplo foi esse, de superar a timidez, então a gente listou aqui arrumar o meu quarto para tentar superar a minha desorganização, ser mais disciplinado quando me proponho estudar e trabalhar, enfim, podem fazer de uma forma livre, mas deixa a imaginação trazer qualquer ideia que vier nesse sentido, tá bom? Então, a gente pode começar, valendo. Pronto, pessoal, já temos 1 minuto e meio. A gente ainda não vai seguir para o intercâmbio, vamos para o próximo exercício. Chacon, pode passar aí, por favor? Agora a gente vai fazer o seguinte, dessas ideias que foram geradas, escolham um desses planos, desses possíveis planos, e vamos usar a imaginação agora fazendo um passo a passo, um esquema de como a gente poderia realizar uma dessas ideias. Então, a gente escolhe uma rapidinho e vamos imaginar um passo a passo, buscando que ele seja o mais real possível, o mais realizável. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Uma das ideias escolhidas, ser mais disciplinado. E aí, uma lista simples de como isso pode ser mais realizável. Para ser mais disciplinado, eu vou me planejar para cumprir o que eu planejei, vou tentar cumprir aquilo planejado, preciso organizar o início do meu dia, enfim, trazendo para o mais próximo da nossa realidade, tá bom? Então, busquem fazer dessa forma, como for mais fácil para vocês. A gente vai ter 1 minuto e meio de novo. Valendo. Já temos 1 minuto. Dez segundos. Pronto, 1 minuto e meio. Bom, vamos seguir então? Teve bastante tempo, né? O tempo está bem tranquilo, né?
Vou trazer as perguntas aqui. Puderam, então, observar a diferença entre os movimentos mentais de gerar as ideias e a de planejar como que executaria? Então, foram 2 movimentos que a gente fez, né? E será que alguma das ideias que foram imaginadas já foi um propósito que vocês perseguiram antes? Se vocês já tiveram aquilo ali como um propósito em algum outro momento? E por que às vezes parece fácil um propósito, mas a gente acaba não conseguindo realizar ele? Vocês conseguem perceber quando que é a imaginação que está atuando? No geral mesmo, assim, quando que vocês estão atuando com a imaginação? E quando que o que a gente imagina se torna uma ilusão? Bom, está aberto o intercâmbio e eu vou seguir aqui. Acho que a próxima pessoa é a Érica, né? Boa tarde. Na verdade, eu queria trazer um pouco de antes da pergunta, qual a importância de entender o que traz felicidade, né? E na minha listagem, deu aqueles 3 segundos de pânico, sem saber o que eu tinha de felicidade, e aí depois eu fui registrando rapidão, e daí o que eu observei quando foi no segundo exercício é de que os momentos que me trouxeram felicidade estavam reunidos em grupos. Então, tinha uma parte relacionada à minha família, tinha uma parte relacionada ao meu trabalho, tinha uma parte relacionada aos estudos logosóficos, então eu vi que tinha essas áreas, né? Então, o que eu observei disso é que o momento em si, aquele que eu vivi, tinha uma pergunta também, é passageiro ou é eterno? Eu não sei, alguma coisa assim, mas se era passageiro ou não. E aí, o que eu observei é que esses momentos, eles foram passageiros, né? Eles ficaram naquele tempo e espaço lá daquele dia. Mas o que ficou, né? Aí eu vejo que ficou a sensação, a alegria do que eu vivi, o momento do que eu vivi com aquela pessoa, né? E aí, eu lembrei de uma frase que eu gosto, que é bem, assim, da Alice e do Coelho, né? Que a Alice pergunta para o Coelho, o quanto tempo dura o que é eterno? Aí o Coelho responde, às vezes apenas 1 segundo. E realmente, às vezes a gente passa 1 segundo, um dia com a pessoa e aquilo, o momento se eterniza, né? Então, eu vi, assim, qual a importância, né, de entender o que traz a felicidade? É encontrar qual é o elemento que me traz a felicidade e eu poder reproduzir. E aí, no exercício próximo, por exemplo, eu fiquei, igual, por exemplo, tinha uma parte que é com a minha família. Então, eu produzir mais momentos que eu possa me vincular com eles. Então, eu promover um almoço, né, eu promover uma pizza, eu chamar para minha casa, né? Então, promover esses momentos, né? E essa questão de por que é tão difícil, né, que seria a última pergunta, né? Por que é tão difícil manter o padrão, né? Me decidi fazer aquilo e por que eu não mantenho? Eu vejo que às vezes eu esqueço do propósito, né? Então, por exemplo, eu tenho um afilhado, e aí eu lembro que eu anotei no ano retrasado na minha agenda que eu iria ligar, e a gente não mora na mesma cidade, que eu ia ligar para ele pelo menos uma vez por semana. Olha, quando deu o final do ano, e ele era pequenininho na época, então eu não tinha mal ligado para ele, assim, eu falava com a mãe dele, mas dava um oi e não falava muito com ele. Então, por que eu não continuei esse propósito? Porque eu esqueci dele. Então, eu vejo que essas coisas que nos trazem felicidade, igual alguém falou, né, das porções de bem, a gente tem que ficar recordando o que é que faz a porção de bem para que eu continue cultivando e continue produzindo esses momentos de felicidade para mim e para o outro, né? Obrigada. É engraçado que essa questão de recordar e tudo mais, né, o que traz felicidade, escolher, até que foi até um pouco da onde surgiu essa atividade, né, que no ano de 2019, no início do ano, eu peguei e fiz uma anotação mais ou menos assim, né, peguei e anotei tudo que tinha me trazido felicidade em 2018, e aí eu avaliei o que dali realmente era importante para no ano de 2019 eu conseguir priorizar aquilo ali. Então, várias coisas que não me traziam muita felicidade eu parei de fazer para poder sobrar tempo para poder fazer o que traz realmente felicidade. Vanessa? Boa tarde a todos. Mas foi interessante porque quando vocês perguntaram sobre esses momentos que a gente quer poder repetir, eu me vi elegendo. Alguns momentos a gente recorda porque nos foi causada alguma felicidade,
Mas aí a gente se pergunta, como que eu posso repetir esse momento, se isso me foi dado de presente, né, como foi relatado antes. Então, eu tentei me ater aos momentos em que eu fui uma das agentes promotoras dessa felicidade. E eu me vi elegendo um momento que tinha muito a ver com eu ter feito um ser feliz e, por isso, também ter me sentido feliz. E enquanto eu estava nesse processo de fazer o bem para alguém que é importante para mim, eu observei que eu precisei vencer uma série de limitações dentro de mim, às vezes pela inibição, às vezes, enfim, por uma série de pensamentos que tentavam colocar entraves naquilo que eu queria fazer antes de eu materializar. E aí, esse foi o meu escolhido, né? Bom, eu quero então poder proporcionar outros momentos em que eu faço bem para alguém, ao mesmo tempo que seja um campo experimental de superação para mim mesma. E aí, um dos passos que eu me vi escrevendo para cumprir isso, como a Érica trouxe, foi não esquecer, porque eu penso que a inconsciência e o esquecimento são os principais inimigos de tudo que a gente se propõe fazer e larga para lá. Quantos de nós, no início do ano, não fazemos uma longa lista de resoluções e quando chega no final do ano que a gente olha, a gente pensa, nossa, isso está 3 anos na minha lista, eu ainda não realizei direito ou realizei meio mal. E é por causa desse esquecimento, né? Então, esse foi um dos pontos, de não esquecer. Então, tá sempre recordando desse propósito. E eu penso que se é algo que tem a ver com eu ser melhor, né, é um estímulo para eu buscar ser melhor do que eu já sou agora, quer dizer, melhor do que eu sou, né? Não é como se eu fosse ótima, mas, enfim, se é um objetivo que me estimula a me superar, facilita que eu recorde, porque está intimamente ligado com a minha vida. Então, eu vou estar sempre pensando, tá, eu me propus a ser melhor nisso daqui para eu poder fazer o bem para alguém. Então, eu vou me manter firme nesse propósito. Foi um dos aspectos que eu pensei. E só sobre o iniciozinho, que eu tinha pedido antes, depois eu abaixei minha mão, foi interessante porque quando a gente começou o exercício de recordar 10 momentos, os primeiros 5, 6 vieram correndo, assim. A sensação é que os pensamentos estavam sentados, tipo, me pega! E aí depois começou a ficar um pouquinho mais devagar. Mas eu pensei, peraí, eu estou escrevendo só sobre sobre esses últimos 3 meses. Vamos olhar para os últimos 12? E aí eu comecei a correr, porque o Rafael estava falando 30 segundos, 20 segundos, e tinham muitos momentos vindo da minha recordação. Então, me encheu de felicidade pensar que, mesmo que no primeiro momento a gente trave um pouquinho, é porque a gente não lembra com frequência, mas tem muita coisa boa na nossa trajetória, né? Obrigado, Vanessa. E é como se a gente fosse puxando realmente um fio, né? E fosse vindo todos eles assim presos um com o outro, né? Vai trazendo essa felicidade toda. Um ponto do porquê a gente quis promover esse exercício, né, da imaginação primeiro um pouco mais solta e depois a gente trazendo detidamente, é mostrar como, de fato, se a gente deixa ela solta, a gente vai projetando coisas difíceis de realizar, né? Teve uma coisa muito interessante que aconteceu comigo recentemente. Eu fui me inscrever para um curso que eu queria aprender a digitalizar meus desenhos, enfim, e aí eu vi na propaganda um cara muito fera mostrando todos os desenhos dele, e quando eu me inscrevi para o curso, eu falei assim, caramba, eu vou ficar igualzinho a ele, vou fazer tudo igual. E tipo, o cara realmente era muito bom, eu ia fazendo o que ele ia me mostrando, e eu conseguia fazer exatamente tudo que ele fazia, mas dali diante, eu fazer os meus desenhos daquela forma, ainda não estava pronto para isso, né? Então, eu vi o quanto que a imaginação, quando eu me inscrevi para aquele curso, projetou que estava tudo fácil, tudo já realizado, né? E na verdade, eu precisava ter colocado para mim esse passo a passo para eu ver que não é tão simples assim, né? A gente pode seguir agora, né, Chacon? Pelo tempo. Pessoal, agora a gente vai para o último exercício, então aqueles que ainda queriam se manifestar, ainda dá tempo, a gente dá um jeito. Agora a gente vai fazer o seguinte. Peguem esse propósito que vocês criaram, né? E a gente vai fazer uma meditação sobre as seguintes perguntas. Deixa eu colocar aqui as perguntas. Só um parênteses sobre a meditação, né? Meditação dos mecanismos que a gente tem na mente, né? A logosofia chama a faculdade de meditar quando essa questão que engloba todo aquele processo da gente avaliar uma questão, da gente fazer reflexões e perguntas sobre ela. E aí, quer ler aqui, Rafa? Bom, as perguntas que a gente colocou para o exercício são essas aqui.
Qual a importância disso para a minha vida? Desse propósito que a gente selecionou, né, e está elaborando o plano. Preciso estudar algo ou de alguma ajuda para realizar isso? Como isso contribui para o meu papel na sociedade? O que eu já fiz no passado que me permite ter a segurança de realizar isso? Como isso me aproxima do que eu quero ser no futuro? Então, é de fato olhar para esse propósito e enfrentar, né, encarar essas perguntas para meditar de forma detida sobre isso que a gente está se propondo, tá bom? Então, a gente vai ter um exercício de 2 minutos também e a gente segue para o intercâmbio e encerra a parte prática, tá bom? 2 minutos. Temos 1 minuto. Trinta segundos. Dez segundos. Pronto, pessoal. Só mais um parênteses, né? Esse processo de meditação, ele não é feito para fazer as preces assim como a gente está fazendo agora, tá? Isso aí é feito para a gente levar ali 10, 15 minutos, 20 minutos sobre o tema, tá? Então, só que para poder colocar na atividade, a gente resolveu fazer de forma mais rápida, assim, e acelerada, com o Rafael ditando o tempo ali. Pessoal, bom, a gente tá bem com o tempo apertado, então a gente vai dar prioridade para quem ainda não falou. Pode trazer a Mariana, e aí a gente segue depois, qualquer coisa a gente abre mais um, para a gente poder trazer a conclusão, tá bom? Boa tarde a todos. Dentre os momentos felizes que eu escrevi, né, eu selecionei um momento que me estimula a ser uma pessoa melhor. E aí, o que eu preciso fazer para que os momentos me estimulem, né? Eu fiquei refletindo isso. O que eu preciso fazer para que o que eu vivo seja sempre estimulante, para que eu seja uma pessoa melhor, né? Então, eu refleti que se eu planejo o que eu quero viver, todo momento pode ser útil e pode ser importante para a minha vida, todo momento que eu vivo. Porque se, por exemplo, eu vou conviver com determinada pessoa e eu me planejo para ser mais simpática, para ser mais generosa, e eu vou e vivo esse momento, se eu consigo, acende uma luz para mim e diz, olha só, você já tem essa virtude, você já tem essa característica positiva. E se eu não consigo viver isso que eu me planejei, acende outra luz dizendo, olha, você precisa cultivar mais isso, você precisa ficar mais atenta a isso. Então,
todos os momentos que a gente se propõe a planejar se tornam úteis, na minha compreensão, né? Eu penso que abrem uma possibilidade para que eu aprenda, né, com a vida. E aí todos os momentos se tornam especiais, porque eu aprendo mais sobre mim, seja aspecto positivo ou negativo, né? O aspecto negativo não é tão negativo porque me sinaliza que eu posso melhorar ainda, né? É isso, obrigada. Muito obrigado, Mari. Vou só mandar as perguntas aqui no chat, tá? Tá ótimo. Dá tempo da gente ouvir mais uma manifestação? Eu vou dar prioridade ao Pedro. Pedro, pode falar? E aí a gente segue para a conclusão, tá bom, pessoal? Tá, pode falar. Então, eu sou mãe do Pedro, a gente está assistindo junto. E, assim, é engraçado fazer esse exercício, porque eu já comecei a exercitar a continuidade de algo que eu quero. E, particularmente, tem sido, assim, um crescimento e um conhecimento muito grande, né? E sobre o que me dá felicidade, todos os momentos que eu estou feliz, eu estou com o meu filho. Eita. Sabe? E isso é muito legal, sabe? Porque ele é o condutor de muita coisa que eu faço, né? E eu acho isso muito importante, né? A gente acha que está fazendo por alguém, né? E no decorrer do caminho a gente percebe que essa continuidade é pela gente, porque aquilo vai gerando coisas boas no nosso coração. É um exercício diário, difícil, né? Mas é muito recompensador, né? Eu ainda não estou nem na metade do caminho, mas eu tenho fé que eu vou conseguir chegar onde eu quero. E é interessante, né? Até foi levantado já pela Vanessa também, por mais pessoas aqui, né? Por que a gente se sente tão bem quando a gente está fazendo bem para alguém, né? Parece que a gente faz bem para alguém e aquilo ali volta para a gente, né? Bom, falar bem breve, então, essa primeira pergunta que vocês fizeram, né, sobre a importância disso para a minha vida, eu fiquei refletindo o quanto eu posso dizer que eu conheço de fato, ou que eu experimento essa vida de fato, sem a consciência desses movimentos, né? É interessante que quando a gente para fazer essa recordação, por exemplo, a gente percebe tanta vida que a gente viveu e tinha esquecido, né? E se eu vivo sem recordar esses momentos, se eu vivo sem ter consciência de tudo isso que eu experimentei, eu estou realmente vivendo, eu estou realmente aproveitando essa oportunidade que é a vida. Então, essa reflexão que eu fiquei fazendo, né? A gente aqui fazendo esses experimentos com alguns pequenos fragmentos da nossa psicologia, né? E quantas outras reações a gente não tem internas para aprender as causas, para conhecer verdadeiramente o que se opera e para que a gente tem esse mecanismo psicológico tão elaborado, né? A gente poderia até dizer, perfeitamente desenhado, né? E isso, naturalmente, para mim, indica que precisa ter um objetivo, né? Eu preciso ter uma razão para a qual utilizar todo esse mecanismo, né? Obrigado, Marcelo. E se esses movimentos todos se passam despercebidos, né, como se o tempo tivesse passado e não ficado nada, né? Bom, pessoal, a gente vai encaminhar aqui para o final da atividade. Eu queria comentar, né, que a gente fez uma série de movimentos até guardamente, que a gente recordou o que nos faz bem, a gente observou e tentou entender essa sensação, a gente julgou o que era mais importante, a gente imaginou o que a gente queria fazer, a gente meditou sobre o propósito, né? Tá, e agora? É só a gente sair e fazer? Será que mesmo depois de fazer todo esse processo, tem como dar errado? Vocês também, não sei se eu me sinto assim às vezes, né? Me sinto muito entusiasmado quando estou planejando alguma coisa, né? Criando um propósito, mas na hora de executar parece que aquele entusiasmo já não está mais ali da forma como que estava antes, né? Parece que aquele entusiasmo meio que some. E, bom, essa parte final, então, a gente quer tratar de duas coisas, né? Uma delas é o que nos impede de realizar os propósitos?
e sobre o propósito da vida. Como que a gente pode fazer para evitar com que esse propósito que a gente está criando agora e qualquer outro caia no esquecimento, né? A Erika trouxe um pouquinho sobre isso. Por exemplo, esse também foi trazido já, que a gente às vezes se propõe a fazer 1001 propósitos no início do ano, aí chega no final ali de um ano, 2 anos, 3 anos, fica acumulado e parece que não anda aquilo, né? A gente não consegue colocar em prática várias das coisas. O que impede a gente? A gente esquece deles, falta o quê? Prioridade, faltou manter aquela vibração, aquele entusiasmo que a gente estava sentindo naquele momento, faltou tempo para a gente se dedicar para eles. O que aconteceu, né? Por exemplo, uma das coisas que acontece para mim, que costuma me impedir de realizar, é a própria falta de tempo. E só que essa falta de tempo, eu venho observando que ela vem das distrações que eu tenho ao longo do dia. Então, se eu me planejo fazer alguma coisa, eu vou me distraindo ao longo do dia, isso vai consumindo meu tempo, chega no final do dia, eu não tenho mais tempo para poder realizar o que eu tinha me proposto a realizar. E aí, uma das coisas que eu tenho feito nos últimos meses, principalmente, né, é tentar me manter mais disciplinado e organizado com o que eu me proponho fazer ao longo daquele dia, para que sobre mais tempo no final. Então, no início do dia, eu tento anotar o que eu tenho que fazer no dia, ao longo dele eu vou acompanhando isso, no final eu vejo o que me impediu de realizar aquilo. E aí foi interessante que, com esse processo todo, eu fui ganhando mais produtividade, não só no trabalho, nos estudos, mas também sobrando muito mais tempo para mim, assim. Isso aí me permite realizar também os meus propósitos de forma mais produtiva, né? Eu consigo fazer de forma mais organizada, com mais prioridade, de forma mais concentrada. Só que esse é um exemplo, né, do que impede a gente de realizar os propósitos. Quantas outras coisas que impedem a gente, né? Na logosofia a gente chama de deficiências psicológicas, né? Algumas delas, como timidez, falta de vontade, a indisciplina, esse esquecimento, que realmente nos impede de realizar. Bom, quando a gente montou essa atividade, a gente queria criar um momento para que a gente experimentasse um pouquinho dos recursos que a gente tem na mente. Só que, logicamente, é muito pouco tempo, né, para a gente poder experimentar todos os recursos da mente, né? Mas eu queria compartilhar com vocês um esquema que mostra um pouquinho desse sistema psicológico na concepção da logosofia, né? Na logosofia, a gente divide o sistema psicológico em 3 partes: sistema mental, sistema instintivo e o sensível. E dessas 3 partes, né, dentro desses 2, a gente tem algumas faculdades, que foram um pouquinho do que a gente viveu aqui. Então, a gente experimentou observação, meditação, imaginário e várias outras. Mas também tem outras faculdades, como, por exemplo, a própria faculdade de sonhar, que por si só já é um estudo toda a parte, assim. E dentro do sistema sensível, a gente tem várias outras faculdades: sentir, querer, perdoar, agradecer. Dentro da mente, a gente também tem não só as faculdades, como também os pensamentos, como, por exemplo, os propósitos que a gente cria e também aquelas deficiências que impedem a gente de realizar os propósitos. E dentro do sistema sensível, tem os sentimentos: amizade, amor, gratidão e vários outros. E o autor da logosofia, o Pecote, né, ele ensina que quando se quer com o coração, se quer com a própria vida, né? Então, qual que é a importância que tem? Então, além do sistema mental, né, dessas faculdades, qual que é a importância que tem essa parte sensível nossa para a realização dos propósitos, na conquista de uma vida mais feliz? E aí, Rafa, para que serve tudo isso? Bom, por muito tempo na minha vida, esse assunto todo, né, de mais para o lado psicológico, enfim, me interessava bastante pela questão da produtividade, de ter um maior domínio do tempo, tendo por base o meu campo do trabalho, né? Movido por um grande sonho que eu tinha de criar um negócio para mim, que é um sonho comum, muitas pessoas têm esse sonho, né? Mas uma coisa interessante que aconteceu comigo foi que, num dado momento, eu me deparei na minha vida com uma pergunta como essa que o Chacon fez, né? Para que serve tudo isso? Qual é o objetivo da vida? E aí, quando essa pergunta se apresentou para mim, eu confrontei, né, essa minha busca que eu tinha, que era tudo para mim,
com essa pergunta, né? E esse, para mim, é um exercício assim que eu gosto sempre de lembrar, porque ele permite uma reflexão muito profunda sobre qual é o objetivo da vida, né? Qualquer um pode, aqui agora, pensar naquilo que tem buscado para si, todos os movimentos que tem feito, tudo que busca na vida, e imagina isso realizado. O que a gente faz depois disso? Depois que eu realizei toda essa minha busca, o que vem depois? Né? No meu caso, quando eu me fiz essa pergunta e eu venho fazendo, eu comecei a perceber que a minha busca ela estava focando somente naquilo que é transitório, no que é material e perecível, que não fica comigo para a minha existência. E que, de certa forma, quando é assim, eu acabo olhando só para fora, né? Eu comecei a me dar conta que, para entender um pouco mais dessa pergunta, eu precisava olhar para dentro, porque ali eu poderia, então, começar a compreender o que permanece na minha vida, o que fica para a minha existência. Tem um filme que eu assisti uma vez, que se chama O Aluno, eu assisti no Netflix. Ele conta uma história real de um homem, um senhor já de idade avançada, ele tinha 84 anos, e ele queria aprender a ler e escrever naquela altura da vida. E é interessante que o filme vai mostrando todo o esforço dele, tudo que ele fazia para conseguir aquilo, estudando com as crianças, enfim. E os amigos dele o tempo inteiro zombando dele, que não valia a pena ele aprender a ler e escrever com aquela idade e tal. Se tudo termina ao morrer, para que ser melhor? Eu fiz a faculdade errada, não vale mais a pena eu lutar pelo meu sonho. Quantos pensamentos assim a gente não carrega no dia a dia que nos levam a negar a nossa própria capacidade, né? Nesse exemplo desse homem do filme, por que os amigos zombavam dele, né? Como se o encerramento da vida física dele anulasse aquele propósito de ele ser melhor, não é? Então esse exemplo para mim é muito vivo, porque se a gente olha só para o aspecto material, de fato, talvez não faça muito sentido naquela altura da vida querer aprender a ler e escrever. Talvez ele não conseguisse fazer muita coisa no lado material. No entanto, por que ele sentia aquela vontade tão grande de, mesmo ao final da vida, ser mais, aprender mais, querer saber mais? De onde vem esse impulso que a gente sente, todos nós sentimos, por querer conhecer mais da vida, qualquer que seja a oportunidade, não é? Eu tenho compreendido que nessa história ela mostra que esse homem ele estava buscando olhar para dentro, não é? E se a gente coloca essa perspectiva do que permanece para a nossa existência, será que aquele esforço dele foi em vão? Será que não valeu de nada o que ele fez? Eu tenho pensado que aquele esforço foi em busca dele, de alguma forma, enriquecer a sua própria herança espiritual. Então, respondendo à pergunta do Chacon, eu penso que isso tudo serve para a gente olhar para fora, para realizar as coisas do dia a dia, o trabalho, os propósitos que a gente coloca também no aspecto material, mas muda completamente a nossa vida quando a gente começa a aprender a usar tudo isso para olhar para dentro, para se conhecer e para, de fato, evoluir de forma consciente. Bom, essa é a minha resposta, Chacon. A gente pode seguir para o... Então, para a gente finalizar, né, eu queria trazer algumas perguntas. Quais propósitos que são realmente importantes para a nossa vida, né? E depois da gente alcançar os nossos maiores propósitos, o que a gente vai fazer na nossa vida? Que propósito a gente está perseguindo na nossa vida? Que propósito que a gente gostaria de buscar? Tem também a pergunta clássica ali que o Rafa trouxe, né? Se tudo termina a morrer, para que ser melhor? Será que faria sentido existir todo esse mundo psicológico, esse jogo de emoções, pensamentos, sentimentos, desafios e alegrias da vida, se tudo acabasse quando a gente morre?
E já que a nossa atividade foi sobre propósito, né? Qual que é então o propósito da vida? Bom, em nome do setor juvenil da Fundação Logosófica de Botafogo, no Rio de Janeiro, a gente queria agradecer a participação de todos vocês nessa atividade. Provavelmente a maioria dos que estão aqui foram convidados por algum estudante de logosofia, né? E a gente, sempre que a gente envia um convite para alguém, é porque a gente quer levar um pouquinho desse bem que a gente sente aqui nos estudos. E então espero que a gente tenha proporcionado isso para vocês. Para quem tiver interesse, no nosso site tem todos os livros de logosofia para download gratuito, no logosofia.org.br. Em especial, se alguém quiser também se aprofundar sobre esse tema, né, da mente, lá tem um livro chamado Logosofia Ciência e Método, que apresenta em detalhes esses mecanismos mentais e sensíveis, né? Mas é isso, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado a todos, boa tarde, boa noite, até a próxima.